Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Eu sei que eu passei um tempo aí fora, sem postar muitos vídeos, porque eu estava meio ocupado. Mas, enfim, finalmente eu voltei e pretendo, pelo menos essa semana, trazer para vocês os tópicos até movimento uniformemente variado. Então provavelmente a gente vai acabar um movimento uniformemente variado essa semana, tá certo? Mas enfim, vamos ao vídeo de hoje. Primeira coisa, eu vou fazer tipo um processo de relavagem. Relavagem que eu digo é a gente vai voltar aos conceitos. Eu gosto muito dessa questão para vocês conseguirem entender totalmente a base. Eu gosto muito dessa questão de entender a base, certo? Depois a gente faz o resto, mas a base tem que estar consolidada. Então vamos lá. O que nós temos que consolidar? Os movimentos e a ideia dos cálculos desses movimentos. O que foi que eu mostrei para você assim de mais importante? A questão da relatividade do movimento e o movimento simultâneo. Esses dois vídeos aí são extremamente importantes, tá certo? Porque a gente falou que às vezes quando temos dois movimentos, eles podem estar ligados pelo mesmo tempo, que é o caso do movimento simultâneo que a gente fez lá. E a gente tem um caso do referencial inicial, que é qual tipo de referência inicial que a gente vai usar, que também foi outro vídeo que a gente fez sobre a relatividade do movimento, que vai ser muito explorado no futuro, tá ok? Então se você não assistiu o vídeo, é bom que você assista esse vídeo e veja os exercícios, porque no futuro vai ser muito usado essa questão, tá certo? Agora a gente vai falar sobre os exercícios de deslocamento. Como a gente viu anteriormente, o deslocamento, quando não tem variação, a gente pode usar o movimento originário mesmo, que é aquele só no positivo, ou seja, não existe variação. Então a gente não vai precisar usar a fórmula, vamos dizer assim, a fórmula completa do deslocamento, que é aquela que, no caso, a gente só usa a fórmula, isso aqui é importante, tá certo? A gente só usa a fórmula do deslocamento quando existe variação nele. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior que existe diferença quando você quer ver o deslocamento e quando você só quer ver uma distância qualquer, que é o cálculo de boteco normal. É bom vocês se lembrarem disso, que existe o cálculo de boteco mais simples da física, que é quando não existe variação nesse deslocamento. A partir do momento em que ele existe, a gente tem que usar um cálculo diferente, que é esse que a gente vai fazer aqui hoje. Lembre-se disso, que a diferença está no seguinte, a questão do deltinha. O delta, no caso o delta S, ele deve ser usado quando o deslocamento ele tem diferenças. Essa é a ideia mais simples. Quando existe diferença no deslocamento, a gente tem que usar o ΔS. Então, lembre-se sempre, quando não existe essa variação no deslocamento, a gente usa a fórmula normal, que é o S normal, que a gente vai somando os S lá. O S que eu falo é o que nós chamamos da distância. Mas agora, quando existe uma variação, que é quando entra, como eu já falei para vocês, o positivo e o negativo, e a gente vai ter que usar as regras do plano cartesiano, aí nesse caso, a gente vai ter distâncias que podem ser negativas ou positivas. E nesse caso aqui, existe o que nós chamamos de variação no deslocamento, ou variação nas distâncias. Nesse caso, onde ocorre essa variação, como eu mostrei no vídeo anterior, nós precisamos usar o ΔS. Lembrem-se disso, porque geralmente não ensinam isso muito bem nas escolas. Simplesmente vão botando as fórmulas e não explicam para você o que é. Foda, velho. Por isso que eu já estou fazendo esse apanhado aqui para vocês entenderem as bases. Quando que você deve usar apenas a distância normal, quando você deve usar o deslocamento. E agora a gente vai para um exercício aqui básico para vocês verem a diferença. Todos os exercícios que eu botei aqui são interessantes, por isso que eu deixei aqui. Vamos para o primeiro.
Esse primeiro aqui. Uma partícula realiza um movimento cuja trajetória está representada na figura, partindo da posição A no instante t0, passando por B no instante t2 igual a 3 segundos, atingindo a posição C no instante t3 igual a 18 segundos. As abscissas de cada posição estão indicadas na figura e são dadas no SI, o Sistema Internacional de Medidas. Aqui tá ok? Aí a pergunta é: quais são os intervalos entre T1 e T2 e entre os intervalos T1 e T3? Como vocês sabem, vamos abrir aqui o nosso infalível Paint. Aqui eu já desenhei para vocês o que tá. Lembre-se, primeira coisa para se entender física. No começo pode parecer besta, mas para cálculos mais complexos é importante você conseguir visualizar o problema. Visualizando o problema, a segunda parte é achar o que a questão está pedindo e quais são os dados que a questão deu. Lembre-se, primeira coisa é como se fosse um procedimento. Primeira coisa, visualizar o problema. Segunda coisa, aí a gente já vai para os dados que foram colocados no problema. Depois, a terceira coisa é ver o que está pedindo. E por último, só por último, é que a gente vai tentar resolver a questão. Então vamos lá. Primeira coisa, eu desenhei o problema aqui para vocês conseguirem ver que a partícula como se fosse um PEC. A velocidade é como se fosse um PEC, que é a razão entre esses trechos aqui, A, B e C. Só que agora, se vocês perceberam, nós temos aqui uma trajetória negativa aqui, que faz toda a diferença no exercício. Se existem trajetórias negativas, a gente sabe que a gente não pode usar o S normal, porque vai dar problema. Ou seja, existe uma variação do trajeto aqui. Então aqui se faz necessário o ΔS. Lembre-se, quando existe variação nesse deslocamento, a gente usa o ΔS. Quando não existe, a gente só pode ir somando as distâncias, que é o que a gente estava fazendo anteriormente. Vamos agora para a próxima parte. Agora que eu já mostrei para vocês a diferença, agora a gente vai dar nome aos bois, que é entender aqui o que está escrito aqui. Embora eu acho que vocês já saibam mais ou menos aqui, que a gente vai pegar essas partes aqui e a gente vai perceber que existe um trajeto e um tempo, que é o que ele botou como T1, T2. Nomeando as coisas, a gente vai ter aqui um tempo 1, aqui no trecho B a gente vai ter o tempo 2 e aqui o tempo 3. E a pergunta era: qual é a velocidade média, que também é outro detalhe, entre T1 e T2, entre T1 e T3? Essa é a pergunta. No caso aqui, vamos adicionar agora os tempos que foram dados no exercício. O tempo 1, ele é igual a 0, ou seja, a bola estava parada, a menos 4. Vamos botar menos 4 metros. No tempo 2, a gente vai ter 3 segundos, 2 metros. E no tempo 3, a gente vai ter 18 segundos. Pronto, preenchemos todos os itens que a gente precisava. E aqui a gente já pode tirar, já ver uma ideia. Olha só que interessante, que a gente já consegue ter uma ideia do movimento. Se tivesse aqui um gráfico cartesiano, a gente já conseguia fazer ele aqui, preencher ele com esses dados aqui. Se a gente botasse como o eixo de Y, como se fosse os metros, e o eixo de X como se fosse o tempo, a gente montava o gráfico aqui, com esses dados que a gente tem aqui. Então a gente consegue ver que teve uma velocidade aqui, que ele estava em 0, depois ele passou a 3, ele passou a 2 e depois em 18 segundos ele passou a 5. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o movimento, não só o cálculo, mas vocês estão conseguindo visualizar que vamos supor, essa partícula, ou por exemplo, se fosse um carro, ele saiu do menos 4, foi para o 2 e depois foi para o 5,
Porém, vocês podem perceber que ele demorou mais tempo do T2 para o T3. Ele demorou bastante, para falar a verdade. De 2 a 5, se vocês perceberem aqui, ó, 18 segundos. Alguma coisa aconteceu aqui. É bom, isso daqui vai além da questão, eu sei, mas eu tô fazendo vocês pensarem fisicamente. Imagine se isso aqui fosse um problema. Não só um problema de física comum, mas um problema da vida real, que é importante. Então a gente está vendo aqui que existe um problema entre o T2 e o T3 que fez ele de 2 a 5 perder tempo. Então, no caso, você pensando fisicamente ia tentar trabalhar com eficiência entre esse T2 e T3. E é basicamente o que a gente está fazendo aqui nesse cursinho, esse mini curso de física. Eu não vou ensinar vocês só a fazer exercício, mas eu quero ensinar vocês a pensar de forma física. Mas enfim, vamos lá. A pergunta agora a gente vai responder a questão. A questão pede a velocidade escalar média. Vamos lá, vamos de novo, vamos recapitular, como eu gosto de fazer sempre. Primeiramente, o que é uma velocidade escalar média? Quero que vocês entendam 100% a base do negócio. Para vocês entenderem a base, eu tenho que martelar em vocês. Velocidade, primeiro, é uma velocidade. Primeiro ponto, nós queremos achar um tipo de velocidade, ou seja, existe uma razão entre a trajetória e o tempo percorrido. Essa é a primeira coisa. Tá falando de velocidade, tem trajetória e tempo percorrido. Porque a velocidade, como vocês sabem, ela é uma razão entre o tempo e a distância e o tempo. Beleza, já sabemos que é uma velocidade. Segundo ponto, escalar é uma grandeza escalar. Porque existem dois tipos de grandeza na física: a grandeza escalar e a grandeza vetorial, que vocês vão aprender mais para frente. Então, se ele está falando que é uma grandeza escalar, significa que não é um vetor, que vocês vão aprender mais para frente. Ou seja, só precisa de um módulo. Mais para frente eu vou falar mais sobre essa questão de módulo. E média. Quando nós falamos de média, nós não queremos a velocidade instantânea, que é o que nós falamos lá do limites natal. Nós queremos uma média das velocidades. Pronto. Agora que eu expliquei isso para vocês, espero que tenha ficado bastante fixado o que é o conceito da coisa. Preenchemos as duas coisas, que é o que? Visualizar o problema e entender os dados. Agora a terceira parte, que é o que a gente estava discutindo, que é ver o que a questão está pedindo. Nós acabamos de ver, que é a velocidade média. Agora a última parte é resolver o problema achando a fórmula adequada para resolver o problema, que é o que nós conhecemos como o nosso famoso deltinha, o delta S sobre delta T. Esse é, como aqui é outra questão importante, por que eu não vou usar a função horária do movimento? Por que eu não vou usar nenhum tipo de função aqui? Porque os dados já estão aqui. Isso aí que é importante eu falar para vocês, porque tem muita questão de confusão de qual fórmula que eu vou usar. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui nesse caso aqui, não existe incógnitas. A gente sabe todos os valores. Então, nesse caso aqui, uma velocidade média já basta para resolver esse problema. Então, vamos lá. A fórmula escolhida é o nosso famoso delta S. Deixa eu botar em forma geométrica. A fórmula é delta S sobre delta T. Vamos apagar aqui agora para a gente resolver o exercício. Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula dos deltas, que é o S final, que é o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Então vamos lá. Primeira pergunta é o T2 menos o T1, o S2 menos o S4. Vamos lá. Agora um ponto muito interessante é que a gente nunca bota, por exemplo, se esse aqui é um menos 4, beleza, esse aqui é um menos 4.
Então a gente vai botar aqui o 2 menos 4. Aí tá errado, porra. Se você fizer desse jeito aqui. Aí você vai dizer, mas é menos 4. Se tem menos 4 aqui, mais menos 4 aqui, então significa que não precisa eu botar esse menos 4. Aí tá errado, porque esse menos 4 aqui é o da fórmula. Isso aqui é um erro básico, porque esse menos aqui é o da fórmula. Esse menos aqui é do problema, do dado. Você nunca deve confundir o menos na fórmula com o menos do dado, porque esse menos 4 aqui é do metro. Esse menos aqui é o menos da fórmula. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Já foi resolvido em outras aulas também isso aqui. E a gente levar em conta que esse menos 4 aqui é do problema, que é metro, menos 4 metros, e não deve ser confundindo com o menos na fórmula. E o ΔT a gente sabe que é fácil demais, uma vez que o T é zero. Resolvendo a questão, nós temos aqui um probleminha básico de álgebra que diz: isso aqui é o que eu chamo de o impostor. Essa parte aqui. Por que eu chamo de o impostor? Eu chamo isso aqui de o impostor porque isso aqui é como se fosse uma verdade ao contrário. Por que uma verdade ao contrário? Porque todo número, quando tem menos com menos, ele é o contrário dele. Ou seja, isso aqui é mais 4 na verdade. Porque esse parênteses aqui significa como se fosse um impostor. Ou seja, eu quero o inverso desse número, quando tem um menos com menos aqui. Ou seja, eu poderia botar mais 4 logo aqui de cara, mas muita gente não ia entender isso daí. Ia dizer, ué, como é que virou mais 4 essa porra? Mas nós teremos aqui o 6. E nós veremos que isso será 6 dividido por 3. O mais básico seria... Vou botar aqui 6 por 3. 6 dividido por 3, que significa... Quantos 3 cabem em 6? E a gente sabe que não precisa nem fazer conta, que 3 para caber em 6 só dá 2 vezes, que é 3 e 3. E a resposta é exatamente isso. Nós temos 2 metros por segundo de velocidade. Estava andando a 2 metros por segundo. Então, entre o trecho 1 para o trecho 2, nós temos aqui que é nossa partícula, ela estava na velocidade de 2 metros por segundo. Do T1 para o T2. Essa é a velocidade da partícula. Lembre-se o que é deslocamento, o que é tempo e o que é velocidade, porque isso gera bastante confusão. A gente achou a velocidade média daqui, que foi 2 metros por segundo. Quando a gente fala de média, significa, lembrando sempre, o que significa falar da média para a física? Significa que se eu tiver a 2 metros por segundo, eu consigo passar esse trecho em 3 segundos. Essa é a ideia da média. Vamos agora para o problema 2, que é entre T1 e T3, 18 segundos. Só a gente mudar algumas coisas aqui. 18 segundos. Por que 18 segundos? Porque a gente está pegando o inicial pelo final. O valor inicial é 0 e o final é 18, porque agora é T1 e o T3 que ele está usando. Aqui vai dar 9, porque tem um impostor aqui. E aqui vai dar 18, e a gente vai dividir 9 por 18, que vai dar exatamente 0,5 metros por segundo. Ou seja, olha só que probleminha interessante. Se a gente levar em conta o trecho 1 para o trecho 3, a gente consegue fazer ele em 0,5 metros por segundo. Do trecho 1 para o trecho 2, a gente conseguia fazer ele em 2 metros por segundo. Aí vem a importância da velocidade instantânea nesses casos aqui. Tá aí o porquê a velocidade instantânea, porque existe um trecho aqui que, se a gente perceber, demorou mais, que é o do T2 ao T3, que não conseguimos enxergar se a gente estiver fazendo a velocidade escalar média.
Tá aí o porquê da existência da velocidade instantânea. E também tem como a gente tirar uma média entre T2 e T3 também. Mas geralmente usa-se a velocidade instantânea, para a gente saber de fato a diferença entre o T2 e o T3 e o T3. E essa aula ficou bem longa, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu vou deixar esses exercícios aqui para fazer depois, para a gente ir avançando mais. Então, até a próxima aí, galera. Valeu!